as coisas mais importantes a serem observadas nesse momento: a dimensão do ataque israelense contra Gaza, o fato de uma incursão terrestre, quando nós estamos falando que existem pelo menos, segundo números aí semi-oficiais, eu diria, do Hamas e da Jihad Islâmica, né? 130 israelenses custodiados, retidos na faixa de Gaza, 100 pelo Hamas e 30 pelo Jihad Islâmico. Se nós imaginarmos que essas 130 pessoas seriam um dano, é muito triste dizer isso, mas vamos imaginar que pelo ponto de vista militar, não é? Que seria um dano colateral para Israel, na medida em que já teve mais de 700 mortos, então eles não contariam com a possibilidade de um resgate muito efetivo, como sempre foi a linha de Israel, né? Trazer inclusive os mortos, os restos mortais para Israel de maneira mais, vamos dizer assim, forte possível. Agora, se nós tivermos o dado que esses 130 israelenses custodiados seria um dano colateral e que vai ocorrer uma política de devastação, de destruição da faixa de Gaza, que, infelizmente, eu acho uma situação muito provável. Muito provável. Nós vamos precisar verificar qual é o grau de prontidão, qual é o grau de capacidade, inclusive, que tenha o grupo Hezbollah, os grupos afiliados ao Irã, que estão no Iraque, que estão na Síria, que estão no Líbano, que estão no Iêmen, que estão por todo o mundo árabe, no sentido de atacarem deliberadamente objetivos não apenas dos Estados Unidos, mas fundamentalmente das fronteiras de Israel. E quando a gente imagina as fronteiras, a gente vai imaginar as fronteiras da Síria, do Líbano, e por que não dizer também um recrudescimento, um agravamento da situação na Cisjordânia. E quem sabe a própria fronteira jordaniana, que Israel fechou por razões de segurança nacional no começo dessas hostilidades. Então nós vamos verificar nesse momento que capacidade tem Israel de destruir qualquer tipo de traço de presença do Hamas, da Jihad e de qualquer tipo de suporte iraniano em Gaza. E que tipo de força tem os grupos pró-iranianos a partir da fronteira do Líbano, da fronteira da Síria, eventualmente da fronteira da Jordânia e propriamente em Gaza, de contrapor esses interesses. O grande risco que nós vamos ter é que nós concebemos a possibilidade de que partam para o tudo ou nada. E em partindo para o tudo ou nada, nós vamos ter a possibilidade do uso, inclusive, de armas com poder de letalidade muito expressivo. Armas que eu não chegaria, nesse momento, à construção da ideia de uma tragédia nuclear. A gente sabe que Israel tem, segundo muitas fontes de inteligência reportam, pelo menos 300 de cabeças nucleares, de mísseis nucleares, provavelmente na região do Negev, para utilizar em situações de emergência. Perguntas. A capacidade missilística do Irã é muito grande, a capacidade de drones, a capacidade de artilharia, operando a partir da Síria, a partir do Líbano, é muito forte, é muito grande, foi muito desenvolvida nos últimos anos, e Israel a palavra é muito difícil, mas correndo o risco de perder um conflito militar que nunca perdeu. Para o Irã e para os seus grupos afiliados, poderia Israel utilizar armamentos nucleares? Poderia contra Teherã? Isso poderia gerar algum tipo de repercussão? Existem interesses das potências nucleares reconhecidas no Conselho de Segurança em relação a esse conflito? Não resta a menor dúvida. Uma das primeiras coisas que eu disse aqui é que a gente precisa compreender o papel real da Arábia Saudita, na medida em que a Arábia Saudita é, sim, sob o ponto de vista econômico, sob o ponto de vista geográfico, sob o ponto de vista político, um player, um jogador dentro desse conflito que tem a capacidade de mudar a questão do equilíbrio de forças. Porque enquanto havia essa pendência entre sauditas e iranianos, um elegendo o outro como seu maior inimigo, pelo controle do mundo islâmico ali naquela região, você de alguma forma dava uma folga para Israel. No momento em que a China vem para a construção da aproximação entre Irã e Arábia Saudita, no momento em que a China traz tanto iranianos como sauditas para uma equação de um jogo no qual ambos começam a conversar, partindo da premissa que menos interessa destruir o outro e mais interessa somarem forças para que sejam menos vulneráveis a qualquer tipo de investida externa, então aí
efetivamente você ter uma mudança no padrão, inclusive do conflito árabe-israelense. Por quê? Muita gente me perguntou sobre o Catar. O Catar é um aliado muito próximo da Turquia. Eu quero observar ainda nos próximos dias, nas próximas horas, qual o papel da Turquia. A gente sabe que o Azerbaijão é um aliado estratégico de Israel hoje e muito próximo da Turquia. A gente sabe que os serviços especiais turcos operam junto dos serviços especiais israelenses, principalmente na África, principalmente no Sahel, principalmente no Sahara, principalmente nas questões do conflito argelino-marroquino. E, na realidade, para o público interno da Turquia, o Erdogan começa a fazer gestos de que disputa a liderança do mundo islâmico com o Riad, com Teherã. Então, nós vamos precisar observar muito de perto a posição da Turquia. O Catar é uma posição afiliada à posição da Turquia. O Catar, ele não tem... O Catar, na realidade, é quase que, eu diria, talvez até mais do que o Azerbaijão. Não é tanto uma questão étnica, naturalmente, né? Porque o Catar é um país árabe e a Turquia é um país não árabe. Mas, sob o ponto de vista político, quase todo o dispêndio na área de segurança, na área de inteligência, na área das relações internacionais do Catar tem o patrocínio da Turquia. Então eu não vejo o Catar como um player que possa ter sido decisivo, independente da questão da atuação da Irmandade e tudo mais, nesta questão dos aspectos operacionais dos grupos palestinos. A nível de aspecto operacional, a aposta que pode ser feita naturalmente no Irã, mas eu não deixaria de observar, com o passar dos dias, a possibilidade de que setores do governo saudita, de alguma forma, jamais interessados, empenhados nessa aliança com o Irã, possam, de alguma forma, ter facilitado essa operação dos palestinos na faixa de Gaza. Inclusive com expertise naval, a proximidade, a questão da proximidade também, de operações que possam ter sido realizadas ali, a partir do Mediterrâneo, do Mar Vermelho, a logística de suprimentos, no momento em que você tem, de alguma forma, uma virada, uma guinada dos sauditas que estavam muito dedicados àquele conflito no Iêmen, que de alguma forma era um conflito por procuração contra os iranianos. Na medida em que isso vem arrefecendo e você tem um recrudescimento do conflito árabe-israelense, a proximidade de Irã e Arábia Saudita por intermediação da China, eu observaria muito mais a Arábia Saudita como alguém capaz de fornecer condição para que essa situação esteja acontecendo, do que o Catar. O Catar é um afiliado da Turquia, tá? Muita gente dizendo no Twitter, agora há pouco, que a Turquia declararia guerra a Israel. Olha, eu tomaria muito cuidado com esse tipo de apreciação. Até aqui, né, como diz um canal da mídia mainstream, né, tudo pode mudar em 20 minutos. Até aqui, a Turquia tem se mostrado um aliado sólido em relação à questão dos aspectos operacionais dos setores, principalmente ligados à inteligência militar, seja na África, seja no Oriente Médio, seja na Síria, seja no Iraque, seja no Afeganistão, seja, inclusive, nas regiões turquificadas da China ou nas ex-repúblicas soviéticas da Ásia Central. Até aqui, a Turquia tem sido um parceiro muito próximo a nível de inteligência das agências de inteligência de Israel. Agora, para o público da Irmandade, para o público interno, o Erdogan fala que é o libertador de Jerusalém Oriental, né? Se refere à mesquita de Aqsa e tudo mais, e naturalmente com essa situação tão conflagrada da maneira que a gente está vivendo, o Erdogan ganha toda uma expressão no sentido de representar esse tipo de sentimento. A Turquia tem quase 90 milhões de habitantes, não é um país pequeno, sob o ponto de vista militar, sob o ponto de vista das bases aéreas, inclusive bases ligadas à OTAN. A gente sabe das dificuldades das relações entre a Turquia e a OTAN hoje, até porque a Turquia está, de alguma forma, muito intimamente ligada a diversos projetos da Federação Russa, principalmente na área da energia. E projetos esses na área da energia que muitas vezes estão sendo construídos ao lado do Azerbaijão e, em alguns casos, ao lado de empresas israelenses também. Na área de comunicação, na área de inteligência, nas áreas de hardware, de software, nas áreas que falam aí muito sobre a questão dos monitoramentos que são feitos mundo afora, aí, a partir muitas vezes de colaboração
tecnológica e material dos serviços especiais turcos e israelenses. Então eu viria com muita precaução, com muito cuidado, a ideia de que a Turquia declararia ou declarará algum tipo de guerra efetiva aos interesses de Israel. Pode ser, pode acontecer, mas não diria, eu não apostaria nesse momento no escuro a respeito disso. E tudo que a gente falar em Catar, a gente está falando em Ankara. Tudo que Catar faz, como por exemplo está na aduana do aeroporto internacional da capital afegã, Cabul, faz com beneplácito de Ankara. O Catar é pouco expressivo a nível militar, a nível econômico, a nível político, sem o seu aliado fundamental, que é o presidente turco Recep Tayyip Erdogan. Esse é o ponto fundamental.